Fala, galera. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre... Pode colocar o tema já? Por enquanto eu vou colocando aqui o meu timer para eu não passar, porque eu sempre passo, mas dessa vez eu não vou passar. Vai dar certo. Bom, galera, hoje nós vamos conversar sobre torres retas. Uma vez eu ouvi esse termo em uma conversa, uma galera estava falando sobre redes sociais, sobre... Era uma conversa sobre o TikTok em específico, que estavam falando que tem muita porcaria no TikTok. E aí estavam falando, será que o cristão tem que sair do TikTok? E aí foi aí que eu ouvi esse termo, que falou que nós deveríamos ser torres retas no meio de tantas torres tortas. Né? Porque, contextualizando a história, se você vem de um lugar onde você só enxerga torres tortas, aquilo para você é o comum, aquilo é o normal, aquilo é o que... pode se sentar, galera, desculpa. Faz tempo, faz 2 meses que eu não prego aqui, desculpa, esqueci de falar para vocês sentarem. Voltando, se eu só enxergo torres tortas, para mim isso é o comum, para mim isso é o normal, é o que eu estou habituada. Então, para mim, a torre torta é reta. Mas a partir do momento que eu vejo uma torre reta, eu percebo que aquilo que eu achava que era reto, na verdade, é torto. Mas eu só vou perceber que aquilo que é torto se eu ver um reto do lado. Entenderam mais ou menos o que a gente vai conversar hoje? Galera, eu preciso saber que vocês estão ouvindo, me acompanhando. Então, toda vez que eu falar, entenderam? Eu quero ouvir o sim, mas o sim do sou. Tipo, sei! Vou tentar de novo. Vocês entenderam mais ou menos o que a gente vai falar hoje? Bom, muito bom. O Miguel fez exatamente do jeito que eu fiz. Obrigada. Bom, e então hoje nós vamos conversar sobre como sermos torres retas em um mundo de torres tortas. Vamos ler hoje Tiago 1. Já vou falar o versículo para a mídia já ir colocando, mas antes nós vamos orar. Então, a gente vai ler Tiago 1, do 19 ao 27, tá bom? Mas antes, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, quero agradecer por mais um encontro, Senhor Jesus, com o Senhor. Te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor já derramou nas nossas vidas hoje. Te agradeço pelo louvor, Pai, pelo tempo de reflexão que a gente teve aqui da Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor falou no nosso coração. Que esse momento, Pai, que o Senhor esteja usando a minha vida, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor através da minha vida, meu Pai. Espírito Santo de Deus esteja com cada um que está aqui, em nome de Jesus, que toda distração vá embora. Em nome de Jesus, que a mente, os olhos, o coração de cada um esteja totalmente cativo ao Senhor e à Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Galera, é o seguinte, antes da gente ler a palavra, queria falar com você, se o seu celular te distrai no meio da mensagem, cara, guarda teu celular, se quiser colocar aqui na frente, no final você pega. Se o teu amigo aí do teu lado te distrai, vem sentar aqui na frente. Porque vocês sabiam que quando a gente deixa a distração ganhar, também significa que a gente está deixando o diabo ganhar. Porque o diabo, ele não precisa fazer muita coisa assim para desviar a gente do caminho. Ele simplesmente vai fazer com que você não ouça a palavra e pronto. Ele já ganhou. Então, não deem lugar ao inimigo. Não se distraiam, que toda distração agora vocês deixem lá fora. Tudo aquilo que vocês sabem, porque vocês sabem o que distrai vocês. Então, tudo aquilo que distrai vocês, que vocês possam, nesse momento, eliminar. Combinado? Entenderam? Vixe, eu vou ter que combinar de novo. Galera, toda vez que eu falar, entenderam? Isso, perfeito. Então, vamos lá, ler Tiago 1, do 19 ao 27. Já vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Aí, valeu, galera. Tiago 1, 19, diz assim: Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para ficar irado. Tardio para ficar irado.
porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixem toda a impureza e acúmulo de maldade. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém se supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Bom, aqui nós vamos ver algumas lições que Tiago deixa para nós. Nós vemos aqui, para a gente dar um contexto geral, esse Tiago aqui é o Tiago, meio-irmão de Jesus, tá bom? Ele era filho aqui de José e Maria. E Tiago, ele escreveu uma carta, é uma carta que a gente pode chamar de uma carta universal. Por quê? Era uma carta que tinha, sim, um destino, mas ela era uma carta que era para ser lida onde quer que ela parasse. Ou seja, ela é uma carta para nós, ela é uma carta para mim, ela é uma carta para vocês. É uma carta que é para edificação de todo o corpo. E Tiago, ele acreditava muito que a fé sem obras é morta. Então, toda a carta de Tiago que a gente vai ler, ele vai estar falando sobre isso. Que toda a fé tem que ser, tem que vir junto de uma ação. Que o só falar por falar não quer dizer, na verdade, nada. E isso é algo que a gente vive hoje em dia. A gente tem o costume de falar que somos cristãos, que sabemos o que é certo, que vivemos o que é certo, mas, na verdade, a gente vai saber se a gente é cristão ou não nas nossas atitudes. Não é verdade? Estão entendendo? Muito bom, gostei. Isso daí foi só um teste. Então, a gente agora vai estudar um pouquinho, Tiago, de versículo a versículo. A primeira lição, a gente aprende sobre o que é que você tem falado e o que é que você tem ouvido. Eu vou ler de novo para a gente ir lendo e ir conversando sobre. Então, no 19 e 20, diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Ou seja, ele está falando aqui que a gente não está falando de nada novo. Vocês sabem exatamente aquilo que a gente está falando. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Então, vocês já sabem disso. Vocês sabem disso. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio no falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque nós vamos dar conta de tudo aquilo que a gente fala. Tudo aquilo que a gente fala produz algo em nós e algo no próximo. E então a gente tem que estar muito atento com o que é que a gente tem falado, porque às vezes o inimigo pega a gente em umas ciladas. Às vezes você acha que você está sendo amigo do seu amigo, conversando sobre alguma outra pessoa, sobre uma terceira pessoa que de repente não está muito dentro do grupo, ou alguém que tem falado alguma coisa que vocês não concordam, ou alguém que teve alguma atitude que vocês não concordam, e aí vocês estão lá juntos falando sobre aquilo e achando que estão ali um ajudando ao outro. Mas não, isso é fofoca. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as ciladas do inimigo. Temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, com os tipos de conselhos que a gente dá. O nosso conselho está dentro da Bíblia? O nosso conselho é um conselho que Jesus daria? Se for, amém. Quem falou sim aí? Amém. Deus abençoe. Então, se o nosso conselho é algo que Jesus falaria, algum conselho que o Senhor também daria, amém, tá certo. Mas se a gente parar para prestar atenção,
muitas das vezes a gente fala sem analisar o que a gente fala. A gente só fala de uma vez. Por isso está falando aqui, seja tardio ao falar. A gente precisa ser humanos pensantes. A gente precisa ser inteligente. O Senhor merece filhos inteligentes. Então, a primeira lição é, pense antes de falar. Seja tardio ao falar. Analise bem o que você está falando. Até porque aqui, esse seja tardio ao falar, ele cabe dentro de duas coisas. Tanto nessa questão da gente ser sábio no nosso falar, ser sábio também no que a gente está falando para o outro, né, como conselho. Mas também está falando do sentido de ouvir o próximo. Às vezes a gente pode ter a mania de só esperar para falar e não estar ali ouvindo o nosso próximo, que também é muito importante. Às vezes a gente precisa parar e ouvir o nosso amigo, mas às vezes a gente só está ali esperando para falar de novo. E isso é egoísmo. A gente precisa estar sempre atento para ouvir ali a necessidade do nosso próximo e também estar sensível ao Espírito Santo. Por isso, tardio ao falar, você para, pensa, Senhor, o que eu posso falar aqui para o meu amigo que vai edificar a vida dele? Então, sempre pensar isso. Senhor, o que eu estou falando edifica? Se edifica, amém. Se não edifica, não fala. Melhor ficar quieto. O outro ponto é, o que é que vocês têm ouvido? Pensando agora do outro lado. O que vocês têm ouvido edifica a vida de vocês? Se edifica, amém. Se não edifica, não ouça. E isso daqui cabe para muitas coisas. Tanto para amigos, conselhos que os nossos amigos podem dar, tanto também para músicas, para filmes, séries. Gente do céu, eu curto muito assistir uma série, mas tem sido cada vez mais difícil. Isso daqui por que a gente tem que estar atento? E a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. Porque nem tudo que pode ser, de repente, bom para o seu amigo é bom para você. Porque eu já falei isso daqui outras vezes, mas eu vou continuar falando porque isso é algo que a gente tem que estar sempre atento na nossa vida. Nem tudo que é um gatilho para pecar, para mim, é para vocês. Vou dar um exemplo. Essa semana eu estava conversando com a pastora Ângela. E a pastora Ângela falou para mim que o Senhor a proibiu de ouvir música secular. E ela falou para mim, Sara, tem músicas boas, tem músicas com letras boas, mas eu sou muito sensível à música. E por isso o Senhor me proibiu de ouvir música secular. Então você vê como a gente tem que realmente ser sensível ao Espírito Santo. Eu, por exemplo, eu não assisto série nenhuma que fala palavrão. Porque isso me deixa extremamente incomodada e deveria deixar a todos nós. Porque isso é algo sujo. E aí que entra, né, Sara? Mas então não vou assistir nada. Ah, assiste dorama. Dorama não tem. Brincadeira, gente. Mas é real. A gente precisa estar atento àquilo que a gente tem ouvido. Porque, por exemplo, esse mesmo exemplo que eu estou falando aqui de série. Gente, só tem série com pornografia, só tem série com palavrão. Eu abro a Netflix, a primeira coisa que aparece, Sex Life. Elite. Já vi alguns abaixar a cabeça quando eu falei Elite. Mas é sério, gente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste. Tem muita porcaria. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe ao que a gente está dando lugar. O que a gente está dando legalidade. O que a gente está colocando na nossa casa, nos nossos ouvidos, na nossa cabeça, no nosso coração. E aqui depois a gente fala, e seja tardio ao ficar irado. Tem muita gente que acha que quando a gente fica nervoso e vai lá e fala, a gente às vezes está exercendo o fruto do Espírito, de justiça. Mas a ira humana não é sinônimo da justiça de Deus. Uma coisa que a gente tem que saber é que quando a gente fala de torres retas, a gente não faz ninguém entender que a torre torta dela, que a vida torta dela é torta, falando um monte. Se a pessoa não conhece da palavra, como que você vai começar a discutir com ela sobre a palavra? Se ela nem acredita na palavra, você tem que ser a palavra viva. Não discuta, viva. Uma frase muito legal que eu ouvi essa semana é que a gente não está aqui no mundo para vencer discussões. A gente não está aqui no mundo para ganhar discussões. A gente está aqui no mundo para ganhar almas. Então, por isso a gente tem que estar muito sensível ao Espírito Santo, para ser tardio ao falar. Tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. E ser tardio ao se irar.
E aí, continuando aqui, a gente tem a segunda lição, que a gente tem que parar de se enganar. Isso está aqui no versículo 21, 22, 23 e 24, que diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural em um espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Aqui a gente já vê logo no versículo 21. Eu achei isso daqui muito legal. Aqui fala acúmulo de maldade, mas tem outras versões que falam resquícios de maldade. E resquício é como se fosse... Sabe quando a gente vai lavar uma louça e aí, às vezes, quando a gente vai secar, a gente vê que ficou um franguinho ali grudado? Aquilo é um resquício. A gente não pode ter um resquício de maldade, um resquício de impureza. A gente tem que abandonar todos os nossos pecadinhos de estimações, sabe? Aquele pecado que você fala, ai, é muito difícil. Eu conto uma mentirinha ali, gosto de fofocar, eu só estou falando com a minha amiga. Eu conheço uma pessoa que você olhava para ela e falava assim, nossa, é um cristão exemplar, sabe? Estava sempre na casa do Senhor, quando falava, você realmente era tocado, assim. Mas essa pessoa, ela tinha alguns pecadinhos de estimações. E aí, quando essa pessoa foi confrontada, ela falou assim, mas eu sempre estou na igreja, eu preciso ter pelo menos um respiro, né? Afinal, eu sou um adolescente, eu preciso viver. Falei, meu querido, vida é isso aqui. A vida não é a liberdade não é a gente falar sim para tudo, mas é a gente ter a possibilidade de falar não. Isso é liberdade. Liberdade é você poder falar não. Tem muita gente que acha que liberdade é eu poder falar sim para tudo. É mentira. A liberdade é você poder falar não. Você pode falar não para o pecado. É muito engraçado, né? Eu não contei nada da minha palavra para o Mateus. A única coisa que eu falei da minha palavra para o Mateus é que o tema era torres retas. E ele falou muito do que eu estou falando aqui. É difícil vencer o pecado? É. Mas com Deus é totalmente possível. Totalmente possível. Porque aí quando a gente dobra o nosso joelho e pede, gente, não tem nada que é maior do que o poder da oração. Não tem nada que é maior do que o poder do Senhor. A gente precisa saber que a gente tem o poder para falar não. E para falar não para o diabo. Para falar não para o pecado. Para falar não para o resquício ali de maldade que ficou. Senhor, eu quero me abandonar disso. E aí você percebe, nossa, eu não estou fazendo isso mais com tanta frequência. Fica um pouquinho ali. Ah, mas é tão pouquinho que nem passa, né? Passa, não passa. Não passa. Estão entendendo? Então, a gente precisa realmente estar atento a isso. A mandar todo resquício de maldade embora. Porque a gente pode falar, não, eu não vou ficar com nenhum resquício. Não, Senhor, me ajuda. Eu não quero. Eu não quero mentir. Eu não quero fofocar. Eu não quero ser chato. Gente, ser chato também é muito ruim, é muito chato. Crente não é chato, não. Um dos frutos do Espírito é a alegria. A gente tem que ser alegre. E é por isso que toda vez que a gente sobe aqui, a gente fala, galera, eu quero ouvir o barulho do som. Eu quero ouvir um sim alto. A última música eu quero ver todo mundo aqui na frente, porque cristão é alegre. A cristão é alegre. A gente é alegre porque a gente tem a resposta. A gente tem a liberdade. A gente tem a vida eterna. A gente tem aquilo que a galera está procurando e nem sabe que é aquilo que elas estão procurando. Elas vivem vazias. Eu conheci uma menina que ela tinha uma vida, assim, muito, muito torta. Se tem alguém que eu conheci que enxergava a torre torta como reta, era essa menina. E ela se converteu. E eu tive um tempinho de mesa com ela. E ela falou assim, Sara, é muito engraçado, porque é uma frase meio clichê de a gente tem o buraco que falta exatamente do tamanho de Deus. Ela falou, é muito clichê, mas é exatamente isso. Porque eu ia para a balada, eu bebia, eu
namorava com vários. Eu fiz de tudo o que podia, mas eu sempre deitava a minha cabeça no travesseiro me sentindo mal. Eu sempre deitava a minha cabeça no travesseiro sentindo que eu não estava completa, estava faltando ainda alguma coisa. Estava faltando alguma coisa. Será que é droga? E ela foi para a droga. Estava faltando alguma coisa. Será que... Sempre quando ela pensa, será que ela ia? E ela sempre ficava, está faltando alguma coisa. E ela falou, quando eu me converti, eu achei o que me faltava. Era Deus. Eu achei o que me faltava. E não era nada daquilo. Aquilo estava abrindo um buraco maior, maior e maior. E... Nossa, gente, falta 5 minutos. Vamos lá, vai dar certo. Eu falei que vai dar certo. Então, a gente entendeu que a gente não pode ter nenhum resquício de maldade. A gente tem o poder e a capacidade para falar não para o pecado, porque o Senhor está conosco. Você acredita que o Senhor está aí com você? Você acredita que o Senhor, Ele caminha com você. O Senhor, Ele está do seu lado a todo momento. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo, Ele caminha com você todos os dias. E é Ele que te capacita para dizer não quando é necessário dizer não. Então, quando vir, o Mateus falou aqui, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando vir alguma coisa que você sabe que é errado, mas você está ali naquele momento de, eu não quero ficar com vergonha aqui na roda dos meus amigos, eu não sei como agir. Esse é o momento quando você vai orar em espírito, falar, Senhor, me ajuda aqui, me dá uma estratégia, me dá força para dizer não. E, gente, Ele vai dar, porque eu já vivi isso, e Ele dá. E Ele dá força quando você precisa, Ele te dá estratégia quando você precisa, Ele te capacita quando você precisa. Porque a gente precisa acolher com mansidão a palavra implantada em nós. E acolher com mansidão a palavra significa da palavra de Deus. Aceitar a palavra é deixar com que ela realmente entre dentro de você e separe aquilo que são suas emoções, suas vontades e aquilo que é a palavra de Deus. E para isso a gente precisa ter uma escuta ativa. Vocês precisam estar aqui ouvindo ativamente, estar no domingo ouvindo ativamente, estar em casa ouvindo dos seus pais ativamente, com um ouvido que não ouve, tipo assim, tá, fala mãe, tá, terminou? Não aquele ouvido que você chega aqui, vou ir lá no Soul de novo, tá aqui, e aí entra aqui nessa parte aqui do, que vê o seu rosto no espelho, e logo que sai de frente do espelho, esquece. Isso é a mesma coisa de você vir aqui para o culto do Soul, e quando você sair daqui, você nem lembrar o que foi cantado, qual que foi a reflexão do Mateus, sobre o que eu falei. Não, porque você só bateu o ponto. Galera, não venham aqui para bater ponto. Porque vocês estão enganando apenas a vocês mesmos. E vocês estão perdendo tempo. Não percam o tempo de vocês. Saibam aproveitar as oportunidades de encontro que o Senhor tem dado para vocês. Não percam o tempo de vocês vindo aqui e, sabe? Vou no Soul. Eu sou crente. Tá aí? O que isso tem mudado na sua vida? Porque do que adianta uma revelação, e quando a gente fala de revelação, a gente está falando da palavra de Deus. Do que adianta uma revelação se ela não te levar a uma realização, a uma transformação? Gente, não vale de nada. Não vale de nada você ler a Bíblia e não mudar nada. Não vale de nada você vir aqui e ouvir a palavra e não refletir nada sobre isso, e não fazer nada de diferente. É muito engraçado como a gente tem que estar em constante meditação na palavra de Deus para colocar isso em prática. Porque, por exemplo, eu vim aqui na Raquel Lima e ela falou, o inimigo nunca sabe como que eu estou. Ele deve olhar e ficar, meu Deus, mas eu quero saber quando essa mulher está triste para jogar umas setas aí sobre a vida dela. Ela falou, ele nunca sabe como eu estou. Porque eu estou triste, eu estou com o sorrisão lá. O inimigo não vai saber. Estou enganando o inimigo. Vamos enganar o inimigo. E ela falou, eu me abro com os meus líderes, com os meus pais, com quem. Mas o inimigo nunca vai saber como que eu estou. Porque eu fecho a porta do meu quarto e falo assim, Senhor, neste momento, agora eu vou deixar nos teus pés todas as minhas frustrações, as minhas tristezas, as minhas angústias, mas não na frente do inimigo. E aí eu ouvi isso ficou no meu coração, e aí na segunda, sabe aquele dia que você fica meio xoxa?
E eu estava, tipo, eu acordei meio desanimada. E aí o Mateus estava chegando e eu estava, tipo assim, não vou nem dar um bom dia alegre. E aí na hora veio, mas você vai deixar dar essa brecha para o inimigo? Aí eu falei, Senhor, que isso? Aí na hora que veio isso na minha cabeça, o Mateus estava vindo. Aí ele chegou já, bom dia! Porque eu falei assim, o inimigo não vai saber como que eu estou. Não vai saber. E é muito engraçado, como a gente toma uma atitude diferente, deu meu tempo. E eu não terminei. E quando a gente toma uma atitude diferente, a gente muda a nossa mente. Gente, o meu dia naquele dia mudou. Eu acordei desanimada e eu terminei o dia muito bem. Porque eu não dei lugar à tristeza. A gente não pode se deixar levar pelas nossas emoções. A gente tem que, às vezes, se forçar a ser levado pela palavra e não pelas nossas emoções. Nossas emoções nos enganam. E para a gente finalizar aqui, a gente tem a lei perfeita, a lei da liberdade, a palavra de Deus. E eu acho muito legal a diferença aqui que ela traz de um ouvinte esquecido para um praticante zeloso. O praticante zeloso é aquele que ele ouve e ele se esforça, ele tem muito zelo, cuidado com aquilo que ele ouviu, porque ele quer viver aquilo. A gente tem que ser assim, a gente não pode ser um ouvinte esquecido, sair daqui e falar assim, gente, o que foi o som mesmo? Nem lembro, tá bom, vamos viver a vida. Eu estou dando muitos exemplos aqui para que vocês possam realmente entender o que eu estou falando, não só na teoria, mas na prática. Eu tive muitos amigos que vinham para o live, e aí eles saíam do live e iam num... Como que é o nome daquilo? Narguile. Iam num barzinho de narguile. E aí teve uma vez que eu confrontei uma amiga minha e falei, viu, como que você acaba de ouvir a palavra de Deus e vai para o barzinho do narguile lá? Ela, não, Sara, mas eu não fumo não, eu só estou com os meus amigos lá, estou sendo a diferença lá. Eu vou lá, fico sentadinha do lado deles, por enquanto eles fumam. Gente, que engano, que armadilha do inimigo. Galera, a gente precisa estar atento. A gente não pode ser um ouvinte esquecido. A gente está ouvindo aqui que o inimigo ele é sorrateiro. E a gente tem que estar atento e ser sábio nas nossas decisões. A gente tem que ser um praticante, um ouvinte zeloso. Praticante zeloso da palavra de Deus. Porque a gente tem a palavra perfeita, a palavra que liberta. E a gente não pode se permitir ficar na armadilha de Satanás. A gente não pode se permitir ficar com a venda de Satanás. A gente tem que lembrar, não, eu sigo uma palavra que é verdadeira, que me livra. E aí, para terminar aqui, no 25 e 26 ele diz assim, 25, 26 e 27. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte que logo se esquece, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando a gente está atento à palavra de Deus, a gente é bem-aventurado. Isso significa o quê? Feliz. Tem uma vida de sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu não estou falando de dinheiro, mas estou falando de uma vida que vai bem. Uma vida que o Senhor provê, que o Senhor é suficiente. E a gente só é bem-aventurado quando a gente está atento à palavra de Deus. Quando a gente realmente é zeloso com a palavra de Deus. Seguindo aqui, se alguém se pressupõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, o louvor pode subir, tá? Mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Refreia aqui a sua língua é o que a gente estava falando. Se você se diz ser religioso, ser um cristão, mas você não toma cuidado com aquilo que você fala, você não sabe a hora de falar e a hora de se calar, sua religião é vã. Sabe o que significa isso? É inútil. Vã significa inútil. Ou seja, não está valendo de nada. Como a gente disse, é perca de tempo. A gente está ouvindo e jogando fora. A gente está ouvindo aquilo que o Senhor deixou para nós e jogando fora. Vendo o presente que o Senhor deu para nós e jogando fora. Galera, a gente não pode. Que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Eu acho muito legal aqui que quando fala, isso não é sobre o que a gente está falando hoje, mas enfim, título de curiosidade.
Órfão e viúva. Por que órfão? Porque o Senhor é nosso pai. E por que as viúvas? Porque o Senhor é o noivo. Então, nós precisamos... Mas voltando aqui, enfim, fechando parênteses. Voltando para o que a gente está falando aqui hoje. Guardar-se incontaminado do mundo. Incontaminado. A gente não pode estar perto daquilo que nos contamina. A gente precisa se manter longe daquilo que não é puro, daquilo que é impuro, daquilo que contamina o nosso coração, que contamina a nossa mente. A palavra de Deus diz que a gente tem que se afastar da aparência do mal. Ela não chega nem a falar, tipo, se afaste do mal. Não, é da aparência do mal. Nós devemos estar longe daquilo que parece ser mal. Tem uma frase que diz assim, é uma frase de John MacArthur. Uma fé instável ocasionalmente crê em Deus. Uma fé falha quando as provações vêm, portanto não recebe nada. Ou seja, uma fé que é instável, ela acredita em Deus de vez em quando. Então, por exemplo, uma fé instável é aquela fé que quando eu estou aqui no Soul, eu acredito. Em tudo aquilo que a gente está falando aqui, acredito na Bíblia. Mas quando eu estou lá com a minha amiga fofocando em casa ou em qualquer outro lugar, aí eu não acredito na palavra de Deus. Porque eu não estou vivendo. Se eu não estou vivendo, então, na verdade, eu não concordo. Porque aquilo que a gente fala tem que ser mostrado nas nossas ações. Então, galera, e aqui, uma fé falha quando vem as provações. Então, uma fé falha acredita em Deus somente quando vem a dificuldade. Mas eu acredito que o Soul não é dessa forma. O Soul tem uma fé perseverante. O Soul tem uma fé que crê na palavra de Deus e busca viver as verdades de Deus todos os dias. O Soul, ele busca a palavra de Deus como um guia para a vida, todos os dias, todas as horas, buscando viver aquilo que o Senhor deixou para as nossas vidas. E não olhando para isso daqui apenas como um livro. Galera, o meu foco aqui foi engraçado que quando o Matheus falou que eu ia pregar, o Fê falou, vixe, lá vem pedrada. Eu achei engraçado, mas... Gente, eu juro, segunda-feira eu falei, Senhor, eu posso falar sobre o seu amor, sobre a sua alegria. Eu queria tanto dar uma palavra assim, tipo, bem evangelística, para a gente se apaixonar por Jesus e falar sobre o amor dele. E o Senhor falou, não, você vai de novo levar outros alertas. Eu falei, sério, Deus, tá bom. Então, por isso que eu vim com a pedrada, mas não é pedrada. Na verdade, é porque a gente precisa todos os dias estar atento àquilo que o Senhor tem para nos falar. Todos os dias a gente tem que estar revendo as nossas atitudes, tem que estar revendo aquilo que a gente está vivendo, para que a gente possa realmente viver aquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Para que a gente possa ter uma fé perseverante. E para que lá na frente a gente tenha os nossos pés firmados no Senhor, firmados na palavra. Amém? Galera, eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, mas eu queria pedir para que nesse momento você tivesse liberdade diante do Senhor. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser continuar sentado, mas que nesse momento a gente possa refletir sobre realmente, Deus, será que eu estou sendo uma torre reta para os meus amigos? Será que através da minha vida os meus amigos têm visto o que é a verdade? Será que através das minhas palavras os meus amigos têm percebido que as palavras deles não são certas? Senhor, será que através da minha atitude, daquilo que eu falo, os meus amigos têm percebido o que é o certo? Eles têm percebido que às vezes as atitudes deles não são certas? Senhor, será que eu tenho sido a palavra de Deus para quem não lê a palavra de Deus? Porque isso que é ser torre reta. Ser uma torre reta é mostrar para todo esse mundo de pecado, todo esse mundo torto, todo esse mundo caído, todo esse mundo que acha que tá tudo bem fazer fofoca, tá tudo bem falar mentira, que tá tudo bem, ou assistir série com palavrão, que tá tudo bem
vê pornografia e outras coisas mais, será que a minha vida tem sido um alerta? Mostrando o que é certo? Será que eu tenho combatido a mentira com a minha vida? Hoje eu queria trazer essa reflexão pra gente. Para que a gente realmente possa analisar a nossa vida. E se a gente não é a gente que leva, a gente que transporta a verdade, para que a gente possa começar a ser. Para que a nossa vida possa começar a ser realmente um canal de verdade na vida dos outros. Então, feche os seus olhos nesse momento e tenha um momento de reflexão. Comece a conversar com o Senhor. Comece a conversar com o Senhor e colocar diante dele: Senhor, eu acho que eu tenho falhado nisso daqui. Senhor, eu acho que eu não tenho feito muito certo nesse ponto aqui. Ou se você tem feito certo, Senhor, me ajuda a melhorar. Porque se tem uma coisa que eu ouvi é que não tem nada que a gente saiba tanto que a gente não possa saber mais. E nada que a gente faça que a gente não possa fazer mais no reino de Deus. Então sempre há espaço e lugar para a gente melhorar, para a gente mudar. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu vou estar conduzindo aqui a oração, mas gente, esse não é um momento. Eu não sei como tem sido o seu dia. Eu não sei quais foram as suas tentações essa semana, ou quais são as torres tortas que rodeiam os seus dias. Mas eu vim aqui para tentar trazer um pouco desse temor da palavra do Senhor. E só você sabe aquilo que tem rodeado os seus dias. Então eu vou conduzir aqui a oração, mas quem tem que orar analisando e refletindo sobre os seus dias é você. Então nesse momento, coloca a mão no seu coração, coloca a mão na sua mente. Realmente começa a relembrar assim: Senhor, o que eu preciso mudar? O que eu posso melhorar? Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor Jesus, ó Pai, neste momento eu coloco a vida de cada um, Pai. Cada adolescente que está aqui, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, ó Pai, o Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus, ó Pai, que faz tudo novo. O Senhor é o Deus, ó Pai, que quando nós passamos, ó Pai, pela Tua presença, não tem como a gente voltar igual. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, eu oro, Pai, pedindo pela vida de cada um que está aqui, meu Deus. Coloco a minha vida, Senhor Jesus, diante do Teu altar, ó Pai, e a vida aqui dos meus irmãos também diante do Teu altar, meu Pai. Deus, que a gente possa estar analisando, Pai, os nossos dias, ó Pai, as nossas atitudes, ó Pai. E que nós possamos, sim, Jesus, ó Pai, estar sempre olhando para a Tua palavra, ó Pai, olhando para o Senhor, ó Pai, e buscando estar sempre cada vez mais parecido com o Senhor, ó Pai. Que a nossa vida possa ser uma vida que glorifique o Senhor. Que a nossa vida possa ser, ó Pai, uma vida que traz transformação de vida, Pai, para outras pessoas. Espírito Santo de Deus, ó Pai, venha trazendo revelação, Senhor Jesus, para a vida de cada um, daquilo que cada um precisa transformar, ó Pai. Daquilo que cada um precisa abandonar. Daquilo que cada um precisa, Senhor Jesus, ó Pai, mudar. Senhor Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Eu agradeço porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que a Tua palavra não volta vazia, Deus. E quando nós colocamos as nossas expectativas no Senhor, ó Pai, o Senhor é o único que não nos frustra. Então, Espírito Santo de Deus, eu já te agradeço, Senhor Jesus, pelas respostas, ó Pai. Porque eu creio, Pai, que o Senhor, ó Pai, neste momento pode estar, ó Pai, trazendo resposta para o coração de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro vitória, Deus, sobre a vida de cada adolescente aqui. Eu declaro transformação de vida sobre cada adolescente aqui. Eu declaro, sim, Jesus, ó Pai, paixão, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, pela Tua palavra, cada adolescente aqui. Eu declaro que em nome de Jesus, as palavras que cada adolescente aqui falar serão palavras para engrandecer o Teu nome. Eu declaro que tudo aquilo que esses adolescentes, ó Pai, ouvirem, Pai, serão palavras, ó Pai, que edificam o Senhor, ó Pai. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que esses adolescentes não vão sair daqui e se esquecerem da Tua palavra, Deus.
Mas pelo contrário, Deus, que eles possam chegar em casa com mais fome do Senhor, mais fome da Tua palavra, Deus. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que os adolescentes aqui não são ouvintes esquecidos, mas que eles serão, sim, Jesus, ouvintes zelosos da Tua palavra. Serão, sim, Jesus, ó Pai, pessoas que não estão apenas ouvindo uma palavra, Pai, mas serão praticantes da Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus que eu oro, Deus, e eu já te agradeço pela Tua resposta. Amém. Galera, antes da gente ir para os avisos aqui, queria deixar um desafio. Se você percebeu algo que você precisa mudar ou algo que você pode melhorar, e galera, isso daqui é para todo mundo tem algo que pode melhorar. Estipula aí para você uma meta de algo que você vai fazer diferente essa semana. Seja algo que você vai fazer para um amigo ou algo para você mesmo, alguma atitude sua que você vai mudar, que você vai transformar. Ou se não, alguém que você vai derramar essa palavra também. Não seja um adolescente consumidor da palavra de Deus, que veio aqui apenas para consumir mais um pouquinho. Mas que tudo isso que você se alimentou aqui hoje, que você possa alimentar alguém, que você possa passar para alguém. Que hoje não seja só mais uma tarde do Soul, mas que hoje seja um dia que você foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Não foi pelas minhas palavras, mas pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela transforma. Amém? Entenderam? Amém.